A pergunta que me fez ler o livro que eu vou falar hoje foi: se o seu CEO te chamasse hoje para a sala de reunião lá para ter uma conversa super séria, vai que era a conversa da sua promoção, e te perguntasse como que a empresa ganha dinheiro, você saberia a resposta? Se você ficou com dúvida, não foi um sim certo e é um talvez não, fique comigo aqui nesses próximos minutos que eu vou contar um pouquinho sobre esse livro e o que o senhor quer que você saiba. E mais do que isso, como que você pode dominar os 4 números que moram sempre na cabeça de uma liderança. Eu sou a Amanda Graciano, amo ler e escrever, produzo uma newsletter que se chama Antes do Café e agora também trago ela pra cá em vídeos do YouTube pra gente conversar mais, discutir, trocar ideias e falar sobre temas que eu acredito que são super relevantes no mercado de trabalho. Tá, em um dos meus primeiros Café com Letras, eu destrinchei esse livro do Rancharan. E vamos só fazer um disclaimer sobre Rancharan. Eu sou apaixonada com os livros do Rancharan. Tem Pipeline de Liderança, tem 1 milhão de livros. Ele é um professor indiano, super renomado, que está radicado nos Estados Unidos, se eu não estou bem errada. E ele tem livros muito bons sobre liderança, sobre C-Level, sobre como entender a dinâmica corporativa e das organizações também que não são tão grandes, não necessariamente só corporativa. E esse livro, Descubra como a sua empresa realmente funciona, né? O que o senhor quer que você saiba, foi uma sugestão que me fizeram há uns 6 anos atrás, quando eu comecei a estudar mais sobre liderança. E aí eu joguei no LinkedIn, né? Gente, quem são as pessoas referência de liderança para vocês? Me contem quem, que eu quero conversar com elas. E aí uma das pessoas que eu conversei me sugeriu esse livro. Inclusive essa pessoa é o Douglas, que hoje é CEO da Quora, que tem debaixo do guarda-chuva várias marcas e uma delas é o MIT Sloan, que é uma revista super renomada do MIT. Então, Douglas, olha aquela conversa. Foi esse e um outro. Todos são importantes, acho que esse foi outro livro que o Douglas me sugeriu. Mas aí esse livro é de um outro dia, a gente vai falar desse daqui. Então, eu anotei porque tem milhões de coisas. No início do livro, o Rancharan comenta, contando que ele aprendeu mais sobre negócios observando em Uttar Pradesh, do que em planilhas da Wall Street. Então, planilhas da Wall Street. Nossa, fez o menor sentido. Deixa eu explicar de novo. O Rancharan fala que ele aprendeu mais sobre negócios observando os mercados em Uttar Pradesh do que necessariamente vendo planilhas em Wall Street. Agora fez mais sentido, né? Aí tá, por quê? Ele falou que porque os caras as pessoas no mercado, os mercadores lá, eles ficam grudados em 4 números. E esses 4 números são super importantes para nós que gerimos negócios e organizações. O primeiro número é o Cash Generation, que é a diferença entre o que entra e o que sai do caixa. Então, quanto de dinheiro está de fato ficando. Aí tem um exemplo muito bom. Um vendedor compra 100 maçãs por R$1 e revende essas maçãs por R$2 e reinveste no dia seguinte. Se falta caixa, ele não compra. E se sobra, ele vende mais. Então, o visual é um fluxo de caixa. E aí, para mim, tem uma linha de raciocínio muito boa que é assim: sem oxigênio no caixa, não tem como fazer nada. E, gente, isso é verdade. Quando o caixa da sua empresa está apertadinho, não dá para você fazer investimento, não dá para contratar, não dá para fazer nenhum outro projeto. E se bobear, não dá nem para rodar o que é o default do negócio, assim, que era só a coisa do dia a dia. Então, isso realmente assim, dá um desespero no coração. A economista que habita em mim fala bastante sobre, preocupa muito com o fluxo de caixa da própria empresa. A segunda coisa que ele aprendeu é o ROA, ou ROIC, que é o lucro gerado sobre tudo que você tem controle. Então, meus cachorros estão conversando mais uma vez. Isis, vem aqui aprender, minha filha, sobre quais são os números que o senhor precisa. Vem cá que a gente tem uma empresa nessa família. Vem, vem, vem. Vem, pequena. O outro veio. Tô tentando, né? Vai que eles aprendem, porque eles entendem o que a gente diz, sim. Tá, então esse retorno é, por exemplo, uma lanchonete, tá? Que a gente tá comprando uma chapa nova. Gente, eles têm exemplos muito simples. Se a chapa nova custou R$10.000
e ela gera 5 mil de lucro por ano, então esse ROA, que é o retorno sobre os ativos que a gente controla, é de 50%. Aí o CEO fica feliz. É uma forma relativamente simples, mas é importante a gente saber o quanto que os ativos que foram comprados na organização estão gerando de retorno para a organização. Se aquilo não tem um retorno, a gente não deveria ter comprado. Vamos usar o dinheiro em outro lugar, viu? E a Isis está concordando. Pequena. Aqui, ó. Olha a bolinha. É assim que o CEO fica, ó. Igual o Zuri tá aqui e a Isis também ali. Eles ficam quando eles estão olhando pro dinheiro. Vou jogar lá pra você ver o que acontece, ó. O CEO vai atrás. O terceiro número é sobre as taxas de crescimento, que é o growth, e a gente fala muitas outras palavras aí no mercado. Mas basicamente crescer não é só vaidade. Então, é que às vezes parece, né? Mas quando as pessoas falam de crescimento, elas não estão só sendo vaidosas. Elas também estão olhando para a sustentabilidade do negócio e se aquele negócio é rentável. Se o negócio cresce, ele é um negócio rentável. E aí é como a gente vê alguns gráficos, por exemplo, crescimento e margem, crescimento versus margem, menos margem, etc. O que é um negócio crescer? É ele. Tudo que você gastou nele, aí você tira, e o que sobra é mais ou menos a lógica de crescimento. Não é só isso, mas só pra gente entender. Então, e por mais que a gente tenha essa lógica das pessoas procurando investimento, né, vem investir no meu PowerPoint, etc., o dinheiro que melhor financia a sua empresa é o dinheiro do seu cliente. Então, a terceira lógica é a lógica do crescimento. O CEO está sempre olhando para como que essa empresa vai crescer. E aí existem CEOs com perfis diferentes. Mas é muito comum a gente ver CEOs muito visionários. Ah, mas o meu CEO vende o sonho. É, porque um dos números que ele mais olha é sobre como essa empresa vai continuar sendo rentável e vai continuar existindo. E o quarto é clientes. Todo CEO e a IOCO, as CEOs que eu conheço são muito assim. Elas são obcecadas, acordam pensando noite e dia o que eles estão resolvendo do cliente, como que o cliente paga a conta no final das contas. Então, por exemplo, bancos no geral, né? Bancos digitais, eles têm uma lógica de reduzir a fila do call center, aplicativos que vão melhorar a experiência do usuário. Tudo isso é como que eu facilito a vida do meu cliente continua sendo meu cliente. Como é que eu dou a melhor experiência do mundo para essas pessoas, para elas não procurarem uma outra empresa concorrente para dar o dinheiro delas para eles em vez para mim. Então, cliente, né, é um outro negócio assim, obcecado. E aí, então, são essas 4 coisas. Vou repetir. O Cash Generation, então, sem oxigênio de caixa, nada vira realidade. Que você quer o respeito, né, de investidores, do seu conselho e de outras pessoas. A pessoa CEO está sempre pensando que precisa falar de retorno de capital e saber como que os investimentos estão dando algum tipo de retorno. A terceira coisa é crescer sem lucro é exaustão com a almofada. Então, se o seu negócio não está lucrando, quando a gente começa a apurar os ciclos de crescimento, né, não tem crescimento, talvez você está andando de lado, e andar de lado pode ser que seu negócio não é rentável. E a quarta coisa é que ninguém financia sua planilha. Quem melhor financia PowerPoint e todos os projetos mirabolantes é o cliente. Então, se você tem cliente satisfeito, você tem o melhor dinheiro financiador de tudo. Então, o segredo, olhando para essas 4 coisas, é como se fosse um painel de carro. Eu não dirijo, mas é como se fosse um painel de controle, né? Quais números são os principais? O que eu devo ter sempre em mente? E é mais ou menos isso que esse livro vai discutir, assim, vai mostrar vários exemplos. 4 dados que são super importantes. É isso que o seu CEO quer que você saiba. É sobre isso que o seu CEO quer te ouvir falar. E o livro, o Rancharan, dá pra gente várias dicas e discute bastante aqui como é que a gente pode falar melhor sobre esses temas. Na newsletter, eu falei um pouco sobre como que a gente fala o idioma dos CEOs, então, que é uma habilidade muito importante para desenvolver. Então, né, nas reuniões, assim, a gente tem que pensar cada vez mais como CEO. É para falar sobre ROI, ROAS, ROIC, Growth, e não só sobre, eu mandei um e-mail e não mandei. Caguei, gente. Se aquela tarefa específica não interfere em nenhum desses 4 números, eu acho que assim, se as agendas que você está tendo com os executivos e executivas da sua organização, que são a liderança, se não for para falar sobre uma dessas 4 coisas, essas pessoas não vão aparecer na reunião com você.
Então, para você ser uma profissional e um profissional cada vez mais estratégico, começa a falar dessas coisas no seu dia a dia, né? Sobre resultados. E aí fica fácil, porque as pessoas tomam decisão rápida, tem menos silos, os bônus vão aumentando. Então, isso ajuda bastante. As posições, né, os próximos desafios, etc. Então, na sua próxima dele, o weekly ou reunião estratégica, além de falar só de tarefas, também fala um pouquinho de qual é o impacto no caixa que essas ações estão tendo, no impacto da aquisição de clientes, o impacto do crescimento do negócio, que tipo de retorno que vocês estão fazendo, estão dando. Esses são os temas que as pessoas que lideram a sua organização estão mais interessadas em discutir, e isso também vai chamar a atenção para você. Por fim, gente, são 4 coisinhas que esse livro discute, que a gente pode ficar aqui um tempão. Eu falei um pouquinho lá no Café com Letras, vou deixar o link da newsletter aqui, ativem o sininho, assinem aí todas as versões da newsletter, a sobre inteligência artificial, a que eu falo as reflexões da semana, veio uma aí bem interessante, não sei que dia que você tá vendo, mas vem bem uma aí bem interessante. E a gente se vê no próximo livro, na próxima reflexão, no próximo vídeo, que eu tô amando fazer isso aqui pra vocês, mas guarda aí, gente, são 4 palavrinhas: cash, ROI, growth e clientes. É isso que o seu CEO quer que você saiba, é isso que eu, como CEO, olho todos os dias quando estou tocando meus negócios. Até o próximo vídeo e leia que vocês vão gostar.